Vamos então falar aqui sobre algumas das validações mais tradicionais. Não vamos obviamente explorar todas, mas eu vou-vos mostrar como é que vocês podem chegar à lista de todas as validações que existem. São imensas, ok? Em primeiro lugar, nós vamos clicar aqui na documentação no Validation, que está aqui dentro da parte do Basics, tem aqui Validation. Okay? E no Validation vocês têm aqui todas as instruções relacionadas com mecanismos de validação, tem inclusive a forma como validar de uma outra maneira, que é criando os vossos próprios requests. Eu irei explicar isso lá mais para a frente em alguns aspectos mais avançados da utilização do Laravel. Mas o que acontece aqui é o seguinte, vocês têm aqui uma opção que diz Available Validation Rules. Quais são as regras de validação que estão já criadas, ok? E nós podemos, inclusive, numa metodologia bastante mais avançada, criar as nossas próprias regras de validação. Mas na maior parte dos casos, as validações que vocês já têm dentro do próprio Laravel são mais que suficientes. Então, quando eu clico aqui, vocês vão ter uma lista. Esta lista está dentro aqui da própria documentação das validações, ok? Simplesmente vai puxar aqui para baixo. Eu depois aqui perco-me no meio desta documentação porque ela é bastante extensa. Então, por isso eu vou fazer aqui Available Validation Rules. E quando vocês olham para aqui, o que é que vocês têm aqui? Um índice de todo o tipo de validações. Por exemplo, vocês têm aqui por ordem alfabética, ok? Ordenadas por colunas. Vocês têm aqui o Required, ok? Mas não existe só o Required. Reparem que tem o Required If. Isto é, se eu clicar agora aqui, eu vou poder analisar aqui algum texto que me vai dizer, ok, a regra é Required se determinada condição for verdadeira ou falsa. A validação permite, inclusive, comparar dados de dois campos do próprio formulário. Vamos imaginar que vocês estão a definir uma password ou a redefinir uma password em que vocês têm três campos. O campo para colocar a password atual, para colocar a nova password e para confirmar a nova password. Nós podemos fazer aqui uma regra de validação que diz, ok, este campo confirmar a password tem que ser igual ao campo password, caso contrário vai gerar um erro. Bom, nós vamos com certeza ter a possibilidade de fazer exemplos disto. Porquê? Porque é muito importante esta informação relacionada com a validação de formulários. Então vamos regressar aqui, temos o formulário aqui como estava no vídeo anterior, e eu vou-vos mostrar aqui um aspecto. Por exemplo, se eu quiser transformar aqui este de e-mail para text, para eu poder introduzir o que eu quiser, eu posso sempre validar do lado do meu controlador, dentro das regras de validação, que eu entretanto aqui limpei para voltarmos a refazer isto. Eu vou reformular aqui nas regras de validação, dizer que aquele campo de texto vai ter que ser um e-mail válido. Então vamos abrir aqui o espaço, vamos colocar aqui rules, não é necessário, eu estou apenas aqui a comentar e depois temos aqui também messages. Vocês não têm que colocar isto, então eu tenho aqui, por exemplo, um array para as regras e um array para as mensagens, ok? Então aqui nas regras eu vou dizer que para o text usuário eu quero as seguintes regras. E agora, atenção à forma como nós as definimos. Eu mostrei-vos no vídeo anterior desta série que elas podem ser definidas separadas por uma barra vertical. No entanto, não há nada que nos impeça de as definir, por exemplo, como sendo um array. Neste caso, nós iríamos ter, por exemplo, eu quero que seja um e-mail, que seja required e que tenha, por exemplo, max 30 caracteres. Máximo 30 caracteres. Então, esta vai ser a sequência pela qual as validações vão ser feitas, ok? Se eu colocar aqui o bail, o que vai acontecer é que à primeira validação que for encontrada e que não esteja de acordo com aquilo que era suposto, o sistema vai apenas considerar esse erro e vai-me devolver a mensagem desse erro. Caso contrário, ele vai coletar as mensagens de erro todas possíveis que possam eventualmente acontecer aqui. Tradicionalmente é este o comportamento do Laravel, eu não sei se eles vão fazendo alterações relativamente a isso, pequenos ajustamentos à medida que a framework vai evoluindo, mas de uma forma genérica é isso que acontece. Eu evito usar o bail porque pode haver uma alteração na própria framework e por conseguinte eu vou deixar ficar assim. Então, em primeiro lugar, tem que ser um e-mail, tem que ser required. Ora, em primeiro lugar, se calhar aqui faz mais sentido o required. Então eu vou colocar o required aqui. Então, tem que estar preenchido. Estando preenchido tem que ser um e-mail, sendo um e-mail tem que ter no máximo 30 caracteres, no máximo. Então nas mensagens eu vou colocar aqui text usuário e agora vou dizer que para o required a mensagem tem que estar preenchido. Para o text usuário ponto email vou colocar tem que ser um e-mail válido.
E aqui para o text usuário, ponto max, aqui não colocamos o max 30, colocamos apenas o max. Os dois pontos servem para definir o parâmetro desta regra de validação. Nós vamos colocar aqui porque sabemos que são 30, não pode ter mais que 30 caracteres. Ok? Então nós temos aqui as regras e temos aqui as mensagens. Volto a frisar aquilo que eu já disse no vídeo anterior, as mensagens não são obrigatórias, as regras sim. Então vamos aqui verificar o que é que vai acontecer no nosso sistema. Vamos aqui refrescar, não era necessário, mas tudo bem. Vamos colocar aqui, olha, o João. Vamos aqui clicar em entrar. Ele diz que tem que ser um e-mail inválido. Ou um e-mail válido, perdão. Porquê que tem que ser um e-mail válido? Reparem, ele passou na primeira regra de validação, porque está preenchido, mas já não passou na segunda porque verificou que o e-mail não estava correto. Então, se eu não preencher, eu vou clicar em entrar, ele vai me dizer, tem que estar preenchido, ponto. Não há mais discussão possível. Então, tem que estar preenchido, é o primeiro requisito necessário. Ora, então eu vou colocar aqui um teste@teste.pt e nesta circunstância, reparem, está preenchido, é um endereço de e-mail e tem menos do que 30 caracteres. Portanto, eu quando eu clicar aqui em entrar, ele vai fazer um OK. Mas vamos aqui exagerar no tamanho. Eu vou colocar aqui muitos caracteres, presumo que já estejam mais do que 30, vamos clicar aqui em entrar, por acaso não estavam mais do que 30, vamos então exagerar mais um bocadinho, vamos aqui clicar em entrar e reparem, não pode ter mais do que 30 caracteres. Porque é o seguinte, vocês já conseguem perceber a quantidade de informações que nós podemos validar quando fazemos o preenchimento deste campo. Mas reparem que o conjunto de validações é extraordinariamente extenso e, em alguns casos, extraordinariamente flexível. Principalmente quando nós utilizamos aqui o regex, ok? Ora, o regex, ele estará aqui algures, por aqui. É uma expressão regular, o regular expression. E a regular expression, que é o regex, que aqui está, permite-nos fazer o seguinte, dizer que, ok, o campo chamado email tem que ter uma determinada assinatura, que é uma área mais complexa. Eu, a seu tempo, eu vou-vos dar aqui algumas dicas como é que vocês podem definir isto. Mas é uma área mais complexa e diz, ok, atenção que tem que obedecer aqui a um conjunto de regras. Bom, eu vou tentar fazer aqui uma regra de regex para vocês perceberem. Eu vou aqui eliminar estas todas. Vou copiar isto e vou comentar e vou recriar aqui, simplesmente para colocar aqui o seguinte, regex. E este regex, ele vai ter que ser mais ou menos o seguinte. Vai ter que começar pela letra A. Ok? Portanto, aquilo que eu preencher no texto do usuário vai ter que começar pela letra A. Caso contrário, vai dar um erro. Eu espero que esteja bem escrito assim. Então vamos aqui refrescar isto. E vamos colocar aqui... Reparem que agora já não estamos a validar sequer se é um e-mail, se não é. Isto eu comentei ali. Aquele espaço. Também não estamos a definir mensagens obrigatórias. Vamos colocar aqui AAA. Vamos clicar aqui em entrar. Ok, correu tudo bem. Vamos colocar BBB. Entrar. Cá está. The text usuário format is invalid. Ora, o que é que acontece? O formato do texto do usuário está inválido. Porquê? Porque ele não corresponde a este tipo de assinatura que aqui está. Vocês poderão estar a perguntar nesta altura o seguinte. Bom, mas para que é que estamos a falar de uma coisa tão complexa como este regex, se eu tenho, eventualmente, na lista das regras de validação, as validações todas que eu necessito? Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Quando vocês estão a definir uma password e aparece aquela informação de que a password tem que ter pelo menos um caractere maiúsculo, pelo menos um minúsculo e pelo menos um dígito, o que vai acontecer é que só desta forma é que vocês vão conseguir definir, de facto, como é que vocês querem que a vossa password seja apresentada. E com o regex vocês podem definir várias coisas em simultâneo. O tamanho da vossa password, o máximo, o mínimo, se não pode ter maiúsculas, se pode ter maiúsculas, etc, etc, etc. Acontece, no entanto, o seguinte, a escrita de regex, que é isto que aqui está, é relativamente complexa, não é muito simples, é um conjunto de códigos, de caracteres e sinais que permitem validar, por exemplo, imaginem, eu quero que seja tudo dígitos, por exemplo, ok? E eu posso querer, por exemplo, que sejam dígitos ou que seja um intervalo de letras, comece por um intervalo de letras
que pode ser, por exemplo, aqui do A ao B maiúsculo. Ou pode ser A ou pode ser B, não pode ser outra coisa. Vamos fazer aqui uma experiência, que é, eu vou aqui refrescar e vou dizer aqui o seguinte, olha, vai ser aqui o F. Entrar. O texto não é válido. Vamos colocar aqui um B maiúsculo. Vamos clicar em entrar. Reparem como já passou. Vamos colocar o A. Vamos entrar. Também passou o A. Mas vamos colocar agora aqui o A minúsculo, A maiúsculo. Vamos clicar aqui em entrar. Bom, já não passou. Portanto, como vocês podem observar, obviamente que eu já tenho um bocadinho de experiência a trabalhar com regex, ok? Não tenho imensa experiência, não sei escrever exatamente todo o tipo de expressões regulares, que é o nome técnico que se dá a este motor, que é algo que é completamente fora do PHP ou do Laravel. Isto não faz parte do Laravel, faz parte de um conjunto de regras que são aplicáveis à esmagadora maioria das linguagens de programação e, portanto, todas elas têm sistemas de análise de expressões regulares. Aliás, o próprio PHP, se vocês forem aqui à documentação, tem algumas funções, por exemplo, como é o caso do preg-match, que são funções para a análise de strings em formato de regular expressions. Isto é, nós podemos dizer, eu quero analisar se, por exemplo, esta regra se pode aplicar a isto ou não. E caso não se aplique, ele vai dar um erro ou vai devolver um array com a separação de diferentes termos, etc. Mas como vocês podem rapidamente perceber, já estamos a falar de conceitos relativamente mais avançados do que aquilo que era suposto, mas é importante que vocês também às vezes sejam bombardeados com alguma informação adicional para perceberem que de facto há algum grau de complexidade quando começamos a entrar neste tipo de campos. De qualquer das formas, o que é importante reter relativamente a estas validações? E nós com certeza que ainda iremos falar mais sobre elas à medida que formos fazendo pequenos exercícios. Nós devemos ter sempre atenção que já existe um conjunto muito diversificado de validações que o Laravel contém e devemos saber utilizá-las. Como é que nós as vamos utilizar? Bom, nós podemos clicar aqui, por exemplo, no in e verificar qual é o tipo de assinatura. Não olhem para o código, porque existem diferentes formas de criar regras de validação, mas olhem para a regra. A regra chama-se in e o in tem aqui um array, isto é, se o preenchimento, por exemplo, de um determinado campo não estiver incluído num conjunto de textos que já estão previamente definidos, a regra não vai ser validada e, portanto, vai impedir que o nosso formulário seja submetido. Com certeza que iremos ter a ocasião de fazer várias experiências, mas é o desafio que eu vos deixo no fecho deste vídeo para vocês fazerem as vossas próprias experiências e, acreditem, vão bater muitas vezes com a cabeça na parede, vão ver muitos erros, mas depois vão começar a perceber rapidamente a filosofia de funcionamento deste mecanismo.